13 sinais estranhos de dano hepático. Você sabia que o seu fígado pode estar em perigo e você nem sequer percebeu? Existem sinais e sintomas estranhos e assustadores que indicam que o seu fígado está em perigo. E ignorá-los pode custar a sua saúde e até mesmo a sua vida. Muitas pessoas acham que problemas no fígado estão sempre associados ao consumo de álcool, mas isso não é verdade. Existem outras causas silenciosas que podem estar destruindo o seu fígado. E o álcool atualmente nem é a principal causa de problemas hepáticos. Um em cada 3 adultos sofre com algum grau de problemas hepáticos e nem faz ideia. Prepare-se para descobrir os 13 sinais estranhos que o seu fígado pode estar em perigo. Antes de começarmos, escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários de que parte do mundo você me assiste e também me conta se você tem algum problema no fígado. Se você não souber dar o like, deixar o seu joinha, deixar o seu gostei, se você não souber se inscrever no canal ou se você não souber compartilhar para ajudar aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, a remédios, a hospitais, a planos de saúde, a postos de saúde, não se preocupe que daqui a pouquinho eu vou te ensinar como fazer isso. E o nosso primeiro sinal é o que a gente chama de acolia fecal. Doutor João, o que é isso? Fezes de cor clara, cor de argila. Isso acontece porque o fígado libera ácidos biliares para ajudar na digestão das gorduras. Quando há uma doença hepática ou quando há um fígado muito inflamado, um fígado muito gorduroso, o fluxo de bile é interrompido, resultando em fezes claras ou de cor de argila. E isso pode indicar um bloqueio no ducto biliar ou um problema na produção da bile, que é um possível indicativo de dano hepático. Segundo sinal, dificuldade na visão noturna. Um fígado danificado não elimina toxinas de forma eficiente, levando ao acúmulo dessas toxinas no sangue, que vão afetar a visão e o sistema nervoso central. O problema hepático também causa deficiência de vitamina A, que é essencial para a visão noturna. Uma das principais manifestações clínicas da hipovitaminose A é justamente a cegueira noturna. Ou seja, se você estiver percebendo que a sua visão está piorando à noite, isso também pode ser um sinal de que o seu fígado está sobrecarregado. Terceiro sinal, pés inchados. Cicatrizes no fígado podem obstruir o fluxo sanguíneo na veia porta, aumentando a pressão e causando acúmulo de água e inchaço nas pernas e pés. Essa condição, conhecida tecnicamente como edema, é um sinal muito comum de problemas hepáticos avançados. É claro também que o edema pode indicar má circulação, problema cardíaco, problema renal, mas também pode indicar um problema no fígado. Quarto sinal, placas amareladas nessa área aqui, pessoal, ao redor das pálpebras, que nós chamamos de chantelasmas, indicadores do acúmulo de gordura embaixo da pele, causados pelo aumento dos níveis de colesterol devido ao fluxo biliar alterado. Isso também pode ser um sinal de que o fígado não está metabolizando as gorduras corretamente. Quinto, sensação de pressão ou desconforto na parte direita do seu abdômen. Pode indicar inflamação ou gordura no fígado e pode irradiar também para o ombro direito. E isso pode ser causado por um fígado aumentado ou alguma inflamação que esteja acometendo o órgão. Sexto sinal, manchas roxas ou vermelhas na pele, também devido ao aumento da pressão na veia porta, e os danos hepáticos podem causar manchas na pele, porque o fígado danificado não consegue produzir fatores da coagulação suficientes,
levando a hematomas frequentes, levando que você sangre com mais facilidade. Então, o nosso fígado, ele é um órgão que produz fatores da coagulação, que produz albumina, né? Acabei esquecendo de comentar na hora que eu falei do inchaço, por quê? Deficiência de albumina pode causar inchaço, causa edema, porque a albumina é uma proteína que ajuda a manter o líquido dentro dos seus vasos. Se você tem uma deficiência de albumina, esse líquido vai ter maior dificuldade para ficar dentro do vaso e vai extravasar, causando o edema. Por isso que quando a gente tem uma pessoa com doença hepática, com suspeita de doença hepática, nós temos que dosar os níveis de albumina para avaliar essa função hepática. Sétimo sinal, barriga inchada. O acúmulo de água no abdômen, chamado de ascite, ou seja, que é o edema do abdômen, da barriga, da área abdominal, indica problemas hepáticos avançados. A ascite acontece quando a pressão elevada nas veias do fígado causa um vazamento de fluido para dentro do abdômen. Então, há uma pressão elevada que vai contribuir para esse vazamento e, além disso, na doença hepática avançada, também há deficiência de albumina, o que vai contribuir ainda mais para que esse líquido não fique no vaso, extravase e cause a ascite, cause o edema. Oitavo sinal, coceira persistente. Devido à acumulação de ácidos biliares e toxinas no sangue e sobre a pele, a pessoa pode acabar sentindo uma coceira generalizada e intensa que afeta até mesmo a qualidade de vida. Nono sinal, unhas brancas, conhecidas como unhas de Terry, podem indicar cirrose ou problemas avançados no fígado e são caracterizadas por uma aparência esbranquiçada com uma faixa rosada ou avermelhada na ponta. Décimo sinal, nosso primeiro sinal foi a acolia fecal, quando as fezes ficavam sem cor. E agora nós temos a colúria, quando a urina fica com uma cor escura. Então, o acúmulo de bilirrubina no sangue, filtrada pelos rins, resulta numa urina de cor escura, cor de mate, cor de Coca-Cola. A bilirrubina é um pigmento amarelo, resultante da decomposição dos glóbulos vermelhos, e o seu acúmulo no sangue indica um problema hepático. Da mesma forma que o nosso 11º sinal, também devido ao depósito de bilirrubina na pele, que é a icterícia, quando a pele e os olhos ficam amarelados, causado pelo aumento de bilirrubina no sangue. Quando a pessoa fica amarela, isso deve ser investigado imediatamente. Pode ser um problema no fígado, pode ser um problema no pâncreas, pode ser um problema na vesícula. Então, tem que buscar a causa, porque pode ser algo grave. 12º sinal, as chamadas aranhas vasculares, as telangiectasias. São pequenos vasos sanguíneos dilatados sobre a pele que aparecem como linhas finas e vermelhas. É um emaranhado de vasos sanguíneos. O pessoal costuma ter muito no rosto, aqui na área do peito, na área do nariz, e são causadas pela incapacidade do fígado de processar estrógenos. Então, pessoas com doença hepática avançada têm desbalanços hormonais. É muito comum a gente ver um homem, já depois de mais velho, com problema hepático, desenvolver a ginecomastia, né? Ficar com um tecido mamário mais desenvolvido, mais protuberante, que não é comum e esperado em homens. Mas, pacientes com problemas hepáticos, nós podemos observar essa ginecomastia. E o nosso 13º sinal são as palmas das mãos vermelhas, também conhecida como palma hepática, que pode ser um sinal de dano hepático. As palmas ficam avermelhadas devido ao aumento do fluxo sanguíneo causado pelas alterações hormonais associadas ao dano hepático. Eu tenho alguns sinais extras aqui de doença hepática, hein? Tem alguns sinais extras. Se você quiser o sinal extra, escreve no comentário aí que você quer o sinal extra, tá bom? Que tem uns sinais bastante interessantes. Eu vou falar aqui logo. Temos a contratura de Dupuytren, quando a pessoa fica com a mão um pouco dobrada, assim. Eu
não sei se eu vou conseguir me expressar bem, porque é um enrijecimento progressivo das fáscias palmares, resultando na contração dos dedos. Então parece que a pessoa tem uma fisgada aqui, e aí ela fica assim, e aí o dedo dela fica assim. Então ela tem uma contração dessas fáscias palmares, afetando também os dedos, então ela fica com a mão meio assim, eu não estou sabendo explicar direito. Mas vocês busquem a foto aí, eu não consigo colocar a foto na live, da contratura de Dupuytren, também associada à doença hepática, especialmente à doença hepática da bebida alcoólica. E um outro achado possível, mas aí é uma manifestação que se apresenta em fases mais avançadas da doença hepática, que eu nunca vi ninguém falando aqui no YouTube, porque é um achado bastante específico, bastante característico, como eu estudei numa faculdade na UFRJ, que dava muito valor a essa parte do exame físico, eu acredito que muitos médicos nem saibam disso, que é o chamado clonus, que aparece na fase de encefalopatia hepática, já avançado, tá bom? Um outro sinal também de doença hepática, a inversão do ciclo sono-vigília, aquele paciente que troca o dia pela noite, que de dia dorme e à noite fica acordado. Isso também é um sinal de encefalopatia hepática, que é um sinal de dano hepático. Agora, como é que é o clonus? A gente pede para o paciente esticar a mão assim e ela, ó, faz movimentos cíclicos, ritmados, dessa forma. Quando a gente pede para o paciente esticar a mão assim, a mão dele faz assim. Fica indo assim, desse jeito. Deixa eu botar de lado aqui para vocês. Fica assim, ó. Esse também é um possível sinal de doença hepática. Pessoal, atenção, ok? Agora que você conhece esses sinais, vamos falar sobre como prevenir danos ao fígado. A parte mais importante do vídeo. Quem saiu, eu lamento muito. Mas se você está aqui até agora, que bom, porque você vai aprender como se prevenir desse problema. Primeira dica, muita moderação no consumo de álcool, ok? Se você tem gordura no fígado, eu recomendo que você se abstenha completamente do álcool, ok? Eu, doutor João, tenho quase 32 anos, né? Não sou tão jovem, não sou tão velho. Já tive minhas experiências com álcool na época da faculdade, quando eu era mais jovem, antes de entrar na faculdade. Mas hoje eu vi que o álcool me faz muito mal. Então eu prefiro não consumir. Ah, doutor João, você quer dizer que você nunca bebe? Não. Se for num casamento, numa festa, numa data especial, aí sim eu posso tomar alguma coisa ou outra. Agora, no dia a dia, de forma semanal, depois do trabalho, na hora do jantar, nos fins de semana normais, não bebo. Minha namorada até fica triste comigo que eu não bebo, porque ela gosta de tomar um vinho, mas ela sabe que eu não gosto. Então eu nem a acompanho. Então a primeira dica é você não beber, ok? Segunda dica, manter uma dieta balanceada, rica em frutas, vegetais e proteínas, tá bom? Evite alimentos ricos em açúcar, evite ultraprocessados, evite frituras, evite farinha de trigo refinada, tá bom? Terceira dica, atividade física. Isso vai ajudar a manter o seu fígado saudável, vai ajudar você a perder peso e, consequentemente, eliminar gordura do fígado. Quarta dica, hidrate-se bastante. Beber água vai ajudar a desintoxicar o seu fígado. Você vai beber 30 ml por quilo de peso por dia, ok? Então você vai pegar seu peso, vai multiplicar por 30. Essa é a quantidade em mililitros de água que você deve beber, desde que você não tenha doença renal crônica grave ou insuficiência cardíaca grave, ok? Mais uma dica, cuidado com os medicamentos, principalmente com o paracetamol, ok? É extremamente hepatotóxico, tá? Tilenol, Resfenol, esses medicamentos para gripe, todos eles têm paracetamol. Muito cuidado. Principal causa medicamentosa de falência hepática, tá bom? Além disso, vá no seu médico regularmente, né? É interessante você passar
por consultas de rotina, para você falar sobre o que você está sentindo, para você solicitar algum exame. Então, nós temos exames capazes de avaliar a função hepática, como eu falei, a TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, a albumina, todos esses exames podem avaliar o estado do nosso fígado. Você pode fazer um ultrassom ou algum outro exame de imagem também. Mas é importante você estar sempre em acompanhamento periódico com o seu médico, ok? Vocês perceberam que essas dicas aqui que eu dei agora, todas elas estão relacionadas a um estilo de vida saudável, aos hábitos? Pois é, os hábitos são o melhor remédio para a sua saúde. É o melhor remédio para gordura no fígado, é o melhor remédio para o diabetes, para pressão alta, colesterol alto, má circulação, obesidade, ansiedade, insônia. É o melhor remédio para tudo isso que eu acabei de falar. É o melhor remédio para prevenir infarto, para prevenir derrame, para prevenir câncer. É o estilo de vida, é o seu hábito, os seus comportamentos, as escolhas que você faz no dia a dia. E hoje a gente vê que as pessoas fazem escolhas pouco saudáveis, não sabem fazer compra no mercado, gastam muito, mas compram coisas pouco saudáveis. Fica a indústria querendo te enganar, dizendo que algo é saudável. Fui no mercado ontem e tinha lá a margarina, Becel, dito, ame o seu coração, como se a Becel fosse boa para o coração, quando na verdade é péssima, quando na verdade vai prejudicar a sua saúde cardiovascular. Então, é uma enxurrada de informações que nós temos acesso, mas que não são informações verdadeiras muitas vezes. Então, temos que saber muito bem em quem acreditar, em quem dar ouvidos, ok? E eu recomendo que você me dê ouvidos aqui, porque todo o nosso trabalho é feito de forma muito séria. Então, preste atenção. Se você quiser ter um estilo de vida saudável, se você quiser saber como você pode prevenir, tratar e reverter doenças de forma natural, sem médicos, sem exames, sem medicamentos, eu recomendo que você leia o meu livro, Código da Longevidade, que lá você vai encontrar 101 hábitos para passar dos 101 anos. Esses hábitos, mais uma vez, são capazes de prevenir, tratar e reverter doenças, inclusive a gordura no fígado. Então, se você tem gordura no fígado, isso aconteceu porque você não teve hábitos saudáveis. Então, a partir do momento que você incluir hábitos saudáveis na sua vida, você também vai iniciar o seu tratamento da esteatose hepática. Para ter acesso ao livro é muito simples, basta você clicar aí no primeiro link da descrição, no link fixado nos comentários ou neste link aqui fixado em nosso chat. Nesse link você já tem um super desconto, vai adquirir o livro por menos da metade do preço, ok? Então, em vez de pagar R$ 80, vai pagar R$ 39,90 e você também tem acesso à garantia incondicional de satisfação. Caso você leia o livro, compre o livro, leia o livro e não goste, eu reembolso o seu dinheiro integralmente, sem letrinha pequena, sem pegadinha, sem enrolação, sem burocracia. Estou aqui assumindo um compromisso público com você de reembolsar o seu dinheiro caso você não goste do livro. E eu só faço isso, eu só assumo esse risco de devolver o seu dinheiro, botar a equipe para trabalhar, ter que pagar uma multa caso você solicite o reembolso, que eu vou ter que pagar uma multa. Eu só faço isso porque eu sei que quando você lê o livro, você vai ser grato a mim, porque o livro vai te ajudar a ter mais saúde. É um livro em formato digital, tá bom, pessoal? Só para avisar, não é um livro físico. E, além de ser grato a mim, você vai ser grato a você, porque vai ter feito um investimento pequeno de R$ 39,90 naquilo que você tem de mais valioso e precioso, que é a sua saúde. Então, você vai estar fazendo um investimento cujo retorno vai ser imensurável. Porque, pessoal, com saúde não se brinca, saúde não tem preço. E esse livro vai te dar as ferramentas necessárias para ter mais saúde, para você, quem sabe, não tomar os seus remédios mais, porque você vai estar excluindo as causas das suas doenças, você vai estar controlando, tratando as suas doenças de forma natural. Então, muitas vezes, o remédio não será mais necessário. Agora é a oportunidade que você tem de transformar a sua vida para melhor. Então, clica aí agora, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou este link aqui fixado em nosso chat. Para o pessoal que não sabe se inscrever no canal, que não sabe deixar o like, que não sabe compartilhar o vídeo, eu vou ensinar agora
como fazer isso, tá bom? Então, façam isso, porque, como eu disse, isso vai ajudar as pessoas que não têm acesso a médicos, que não têm acesso a planos de saúde, que não têm acesso a hospitais, que na cidade delas nem tem médico. Então, essas informações são extremamente importantes para elas. E quando você compartilha, quando você comenta, quando você deixa um simples like, isso faz com que o vídeo seja mais distribuído e chegue exatamente nessas pessoas. Então, eu conto com você para a gente fazer essa mensagem viralizar e fazer com que essa mensagem toque pessoas e ajude essas pessoas, tá bom? Vamos lá, como que faz para dar o like? Vocês estão aqui, né? Estamos aqui na live, correto? Tem esse X aqui, o chat está aqui, tem o X aqui. A gente vai clicar no X. Clicou no X, apareceu o botão inscrever-se, branquinho, viu? Apertou, já está inscrito. Agora, ativa as notificações para você ser avisado das lives, dos vídeos, dos shorts, aqui em todas, ó. Pronto. Ativou a notificação. Para dar o like, muito simples. Tá vendo esse dedinho aqui para cima? Assim? Só apertar nele. Aqui, ó. O pessoal viu, ó. O pessoal viu agora. Pum, apertou, já deu like, já ajudou a pessoa a ter acesso a esse conteúdo. E agora, para ajudar mais ainda, para tirar o 10, nota 10 aqui, já se inscreveu, ativou a notificação, deu like, agora vamos para o 10. Compartilhar. WhatsApp, enviar. Vou enviar para mim mesmo. Avançar aqui embaixo. Enviar. Pronto. Já está aqui na minha conversa, tá bom? Muito simples, pessoal. Então faça isso aí para a gente fazer essa mensagem alcançar mais pessoas, tá bom? Dá uma nota para esse conteúdo aqui. Obrigado aí, Valdemir Salles. Parabéns pelo conteúdo. Isso é um serviço de utilidade pública. Olha, ontem eu fui gravar no mercado para falar sobre os alimentos, né? Para trazer alimentos saudáveis, alimentos que não são tão saudáveis assim. E pasmem, eu fui expulso do mercado. Fui expulso do mercado porque eu estava gravando dentro, né? Então eu estava tentando fazer um trabalho, isso aqui é um trabalho social de certa forma também, porque é custoso, é trabalhoso produzir esse tipo de conteúdo e, em tese, a gente não recebe nada das pessoas que estão nos assistindo. A gente recebe dos anunciantes que veiculam anúncios para essas pessoas. Não é da pessoa que está assistindo, é do anunciante. E aí é chato, porque a gente está tentando fazer um trabalho, a gente está tentando levar saúde para a população e os próprios, as próprias entidades da sociedade não deixam a gente fazer um trabalho. Então fui lá gravar os vídeos e no meio da gravação pediram para que eu e o meu editor de vídeo que estava gravando que a gente se retirasse. Então, infelizmente, a gente não conseguiu produzir todo o conteúdo que a gente gostaria de produzir no mercado, que ia ficar um conteúdo bem interessante, simplesmente porque o mercado, o estabelecimento, expulsou a gente. E eu cheguei, falei com toda a educação, dizendo, olha, eu estou fazendo um trabalho, estou levando saúde para a população, estou criando um conteúdo bastante informativo, então não estou vendo ninguém saindo prejudicado aqui, muito pelo contrário. Sou cliente desse mercado há anos, mas ainda assim eles foram irredutíveis e me mandaram ir embora. Mas fazer o quê? A gente continua a nossa batalha, né? O que não pode é desistir. Ah, doutor João, quer dizer então que você nunca mais vai no mercado? Não, daqui a pouco eu vou em outro. Vou no mesmo que eu fui e vão me mandar embora de novo. E eu não tô nem aí, porque o que eu quero é produzir o conteúdo para vocês, tá bom? Vamos ver quem tá com a gente aqui. Vamos ver quem tá com a gente aqui. Deixe uma nota para esse vídeo de 0 a 10. O que você achou desse conteúdo onde falamos sobre sinais e sintomas estranhos de doença hepática? O título tá 13, mas nós falamos 15. Pois é. Vamos ver quem tá com a gente. Um abraço para Ana Emília, Cleonice Alves, Carmen Carvalho, Hildo Antônio, Jaira Teixeira, Maria Lúcia da Costa Silva, Camila Fernandes, João Oliveira, Lourdes Albuquerque de Paulista, em Pernambuco, que está sempre com a gente. Um abraço para Doraci Mazzi e para minha amiga Sueli Jorge. Um beijo para Sueli, um beijo para o Sidney, marido dela.
Abraço também para Dalva Oliveira de Recife, Maria Lúcia, um abraço para Milka Silva, Alfredo Cardoso de Ponta Porã, Nazarena Azevedo, Elvira Pereira de Campos dos Goitacazes, abraço para Isilda Caraça, Márcia Maria do Recife, Linda Cardoso. Doutor João, que especialista devo procurar? Linda? O especialista que você deve procurar, se tiver gordura no fígado, é o especialista estilo de vida saudável, tá bom? Alimentação saudável, atividade física. Então, o especialista que você tem que procurar é um nutricionista, é um educador físico, é se matricular na academia, é colocar um tênis e caminhar, dar uma volta na praça, dar uma volta na praia, se você mora na praia. Esse é o especialista que você tem que procurar. Lê o meu livro Código da Longevidade, tá bom? Agora, se você tiver com uma doença hepática, com uma cirrose, com uma hepatite, aí você tem que ir no hepatologista, ok? Que é o médico especializado em doenças do fígado. Abraço para o Jorge Álvares, Maria Petenucci, Elaine Cristina Silva, Maria Manuela Ferraz, Cel Carvalho, Educação Musical e Atismo. Abraço para o meu amigo Felipe Alves da Silva, Celina Bento de Minas Gerais, Lourdes Santos, Elizabeth Garcia, Hélio Rio Grande. Abraço para Anne Selma Aragão. Abraço também para Maria Giane Santos, Denise Nazaré, Maria Costa, Nixon Pimenta, Valdemir Salles. Um abraço para Maria Costa, ó. Vou até mandar, ó, Márcia Maria. Vou até mandar uma foto da mensagem que você escreveu para minha namorada, hein? Falando que eu sou precioso para Deus e que minha namorada tem um precioso diamante ao lado dela. Ó, mandei para ela aqui, hein? Tô mandando para ela aqui. Um abraço para Sauda Pinto, que é o Atanásio Lacerda, lá de Moçambique, Zambésia Morrombala. Um grande abraço aí a toda a comunidade africana que me assiste, pessoal de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde. Grande beijo aí para todo o pessoal do continente, histórico continente africano. Abraço para Elisete Tásio, Mônica Cainé Ottoboni, José Januário da Silva, Marilene Maria de Melo, Luciene Carlos de Lima, Beth Bop, de São Paulo capital, Janete Godoy Estela, Tarcísio Magalhães, Carla Tavares de Vera Cruz, Ana Cristina Santos. É isso, pessoal. Esse vídeo aqui, fechei. Mas continue comigo e assista essas duas outras lives que eu preparei para você, tá bom? Para você continuar cuidando do seu fígado. Quer ver? Nesse vídeo aqui, falamos sobre frutas que ajudam a combater a gordura no fígado. E nesse aqui, sobre chás, que também vão te ajudar nesse mesmo objetivo. Não é um tchau, é um até logo, que daqui a pouquinho, depois dos anúncios, nós estamos juntos de novo, nessa live e nessa live aqui. Então, até mais, já já tô aqui.